Sejam dicas Hajimans. Continuando as dicas de mangá que eu comecei há um tempinho aí com o Shaman, hoje eu vou falar de mais um mangá de artes marciais. Esse é um pouquinho diferente no sentido de que ele é dividido em duas partes, que é o TUF. O TUF, na verdade, ele começou nos anos 90, mas e é uma série que terminou em 2003, mais ou menos. Mas não é desse que a gente vai falar da continuação dele, que o primeiro chama Koko Tekenden TUF, e é totalmente voltado pra época, então você tem um protagonista muito mais shonen, e apesar do mangá ser seinen, mas você tem um protagonista muito mais shonen aí envolvido em todo o lance de treinamento com o pai dele, que quer passar o estilo de luta pra ele, e aí ele vai enfrentando os desafios dele, e encontrando os campeonatinhos. É uma coisa mais básica, não é ruim de jeito nenhum, só que o meu foco é o TUF com exclamação no final, que é a continuação, que é de 2004, também escrito e desenhado por Tetsuya Saruhatari. Ele começa em 2004, ele termina em 2012, se eu não me engano, rendeu 39 volumes e tem uma pegada muito mais puxada, assim, continua com a questão do estilo de luta do protagonista, do Kichi Miyazawa, que é hoje, nessa versão da história, ele é o herdeiro, quer dizer, ele não é mais o herdeiro, ele é o sucessor do Nada Shinkageryu, que é o estilo de luta secreto que envolve conceitos de ataque, defesa, luta no chão, enforcamento, pontos vitais e até mesmo farmacologia. Ele ensina umas raízes, ele ensina uns antídotos, uns medicamentos que só o estilo ensina para os discípulos. O tom da série é um pouco mais sério também, ele não tem mais aquela pegada anos 90 de eu sou protagonista, eu gosto de comer, eu gosto de lutar, eu estudo no colégio. Não, agora ele é um cara que se dedica muito ao treinamento, segundo os outros personagens, ele tá lutando aí, engordando para ir para a categoria de peso pesado. Então, da versão que ele era quando ele era mais novo para a versão que ele é agora, ele sofreu um buff gigantesco, assim, tá muito forte. E passou a comer exatamente o que ele precisa comer de proteínas e coisas e tal pra crescer e se aperfeiçoar no estilo dele, né? Tem um lance muito, muito bacana nesse mangá e nessa continuidade do TUF, que é a questão de não limitar o estilo de arte marcial principal do mangá no Nada Shinkageryu. Então ele começa a explorar os lados, as escolas variadas, você tem muita gente lutando algum estilo próprio e desafiando esse estilo particular que é inventado, claro, do personagem principal. Eu acho que isso é a parte mais legal do mangá, assim, tipo, tem uma história boa também, focada aí, a primeira parte num torneio underground, organizado por mafiosos, ele acaba meio que precisando lutar esses campeonatos para juntar dinheiro, para ajudar o pai dele a recuperar a forma antiga. O pai dele hoje, ele não consegue nem ler, nem falar, nem andar sozinho, ele precisa de ajuda pra tudo, porque ele sofreu uma derrota por irmão gêmeo dele, o Kiryu. O pai dele é o Seiko Miyazawa, é um cara muito forte dentro do Nada Shinkageryu, e ele acabou perdendo a disputa pro irmão dele, que não tem como assumir, claro, porque é uma questão de sucessão de família, de pai para filho, e no caso da família do Miyazawa, o avô do Kichi teve 3 filhos e os 3 disputaram a herança. É uma coisa muito parecida com o Hokuto Shinken, quando você encontra o Hao, o Kenshiro e o Toki, por exemplo, e eles precisam decidir quem vai ser o sucessor verdadeiro. Não que os outros 2 não mereçam, mas o Kenshiro acaba sendo, nesse caso o Seiko acaba sendo, apelidado de o Tigre Silencioso, ou The Quiet Tiger, né? O cara que é o mais calmo dos 3 irmãos, mas você tem o Son-O também, que era um irmão muito forte, e o Kiryu, que é o mais revoltado de todos. Ambos, os 3 super dedicados, e só que só o Seiko foi responsável por assumir essa herança. E eventualmente ele passou pro Kichi por situações muito bizarras, que foi esse caso da morte. Da morte não, da apraxia, na verdade, a doença que acometeu o Seiko. E você tem o Kichi lutando para juntar dinheiro para tentar salvar o pai dele, entrando nesse torneio da Underground e posteriormente levando o seu estilo de luta pro Hyper Battle, que é um torneio oficial que vai ser transmitido para todo mundo e que a chance dele mostrar o estilo dele para todo mundo, que não sei se é muito legal. O pai dele discorda desse lance, mas
o Kit, ele quer botar à prova também, quer saber se o estilo dele é realmente o melhor estilo de luta, o estilo mais completo. E, como eu disse antes, nesse meio é onde ele vai encontrar desafiantes de estilos completamente bizarros. Tem um cara que luta o estilo Shindo de artes marciais, ele prega que o estilo dele, ele precisa machucar o adversário a um ponto que ele vai passar a temer qualquer coisa de artes marciais, qualquer luta, ele simplesmente tem que desmontar o adversário por completo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então ele vai quebrar e torcer você até você chorar, e ele enfrenta esse personagem, aí tem todas as coisas e tal. O lance que pega em Tough, do estilo do Nada Shinkaguryu, é essa pegada meio exagerada de alguns movimentos. Por exemplo, juntas elásticas. Ele tem uma habilidade especial que ele consegue relaxar as juntas dele, então ele consegue esticar e dobrar coisas meio bizarras assim, para poder escapar de chaves e aplicar as próprias, né? Rivais do estilo dele, ele tem dois estilos que são nascidos de uma mesma origem, entre aspas, que é o Hagyu, a escola Hagyu, que tem origens similares ao Nada Shinkaguryu, e você tem o estilo que é o terceiro mote da história, e é um estilo que vai dividir a atenção, principalmente no final do mangá, que é o Yugen Shinkaguryu, que ele é voltado mais para velocidade, e é o punho do vazio, por exemplo. Então, é aquela coisa mais ilusionista per se, assim. Então, essa terceira parte do mangá vai envolver praticamente esse estilo. E eu acho que nessa comparação entre o final do primeiro Tough e o final do segundo Tough sai perdendo, porque enquanto no primeiro ele desenvolve mais o personagem e leva ele aos limites com adversários um atrás do outro, no final você tem um desafio entre o Nada Shinkaguryu e o Gen Shinkaguryu, uma coisa mais técnica, onde não tem mocinho e bandido, no caso que no primeiro tem, e a luta final, apesar de ser legal, colocando os dois mestres na disputa, não trabalha os mesmos elementos. Então eu acho que é uma coisa mais redonda o segundo, mas é um fechamento menos empolgante, apesar de ser legal. Enquanto o primeiro tem toda uma questão de vilões e superação e uma desgraça acontecendo aí. Então, apesar disso, a jornada do Tough até o final, acho que vale muito a pena. Se você já conhecia, deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia, que esse mangá também não... apesar de ser conhecido, a galera meio que foge dele, talvez por traço. Não sei, traço é legal, mas enfim. この番組はテンセントウスとパニーニの提供でお送りいたしました。